o que a gente consegue perceber é que parece que a igreja ela está num ciclo atual hoje. Eu vejo isso, né? E é bom a gente fazer esse debate aqui para ver se a gente não tem uma visão única dessa perspectiva. Eu estava comentando com o Wilber, né, que a gente olha para a igreja hoje, a igreja vive os melhores dias, talvez, sobre a terra. Você olha para a igreja está alegre, a igreja está viva, e a igreja tem uma visão, né? Ela está enxergando uma visão hoje, mas nem sempre a visão que a gente tem é a visão que Deus tem para a gente. Sim. Então, assim, se a gente olhar para o passado, e a gente sempre comenta aqui, irmão Gerson, que é aquele povo que não tende a preservar bem o seu passado, entender o seu passado, ele tende a cometer o seu mesmo erro no futuro, né? A ruína do futuro, ela está relacionada àquele povo ou àquela cultura que não percebe, não presta atenção no seu passado. Então a gente consegue olhar para trás como fundamentos, que Deus lança os seus fundamentos e lá na frente o Senhor levanta a sua igreja. Da mesma forma, a gente pode olhar para a igreja do primeiro século, aqueles problemas de gnosticismo que você vê nas cartas dos apóstolos, aquela preocupação com a heresia no meio da igreja. A gente queria saber se hoje, na atualidade, se a gente tem esse mesmo gnosticismo, mas de uma forma, de uma outra roupagem. O que você acha, irmão Gerson? Uma pergunta bem interessante. Eu penso assim, o primeiro século, eu tenho resumido sobre oposição ao cristianismo, pelo menos 3 níveis. O primeiro foi o judaísmo. Logo assim que nasceu a igreja nasceu no Pentecostes, mas dentro de uma cultura judaica. E o judaísmo em si, o que era? Ele era a obra de Deus que se tornou uma religião institucionalizada. Ela perdeu essa revelação dos céus e, infelizmente, aquilo que Deus fez no passado se tornou uma fixação que substituiu o próprio Deus, a sua palavra e o tempo que eles estavam, da obra de Deus naquele tempo. Por exemplo, Moisés era um tipo de Cristo. Mas eles ficaram com Moisés, confessaram que era o discípulo de Moisés, mas não receberam Jesus como Messias. Perseguiram ele e mataram ele. O fim da lei é Cristo, mas eles ficaram com a lei. Ficaram com a palavra escrita e não entenderam que o fim da palavra escrita ou da lei era a própria palavra encarnada. O templo era só um símbolo do verdadeiro templo de Deus, que era o nosso Senhor, a expressa imagem do Pai, e depois o corpo de Cristo. Então, quando a igreja nasceu, ela foi perseguida pela própria obra de Deus que estava apostatada. Isso aconteceu, vamos dizer assim, é o primeiro nível de oposição, que é uma oposição religiosa. Saulo assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, mas você vai ver que ele vai falar nos seus relatos ali, quando ele foi preso, e está falando ao rei Agripa, e depois a carta a Timóteo, ele vai dizer que ele estava servindo a Deus fazendo aquilo. Ou seja, não é suficiente ser sincero. Você pode estar sinceramente equivocado. Então, o primeiro nível é uma oposição religiosa. O segundo nível foi a perseguição política, uma perseguição de Roma, governamental. E aí você vai encontrar, lá pelo ano 65, 63 a 67, Nero, na sua loucura, ele persegue os cristãos, ele incendeia Roma. Eram 14 bairros, pelo menos 4 ficaram preservados, o resto queimaram. A estratégia política dele deu errado, ele botou a culpa nos cristãos e começou uma grande perseguição. Lá pelo ano 67, 68, é quando a gente vê Paulo sendo decapitado, Pedro morre. Antes disso, Pedro escreve as suas cartas e ele diz para os irmãos não estranhar o fogo ardente que estava permeando eles naquele tempo. Ali nós temos as epístolas gerais. Mas você vê que a perseguição ali é a perseguição do governo naquele período. Foram perseguições terríveis, os cristãos lançados nas arenas, outros banhados em óleo, eram queimados em estaca, então foi terrível. Esse eu diria que é o segundo período de oposição, ou a segunda geração. No período do apóstolo João, nós temos um nível de oposição bem mais sutil, que é quando João está combatendo a origem, ou o berço do gnosticismo, que praticamente vai cristalizar mais no segundo século. Mas você tem ali falsos profetas, falsos obreiros, falsos apóstolos, e você tem o esfriamento do amor. Isso é tão interessante a gente refletir sobre isso,
Porque o que o gnosticismo ele preservava, ou ele insistia naquele período? Era uma mescla de filosofia grega com esoterismo, e eles cultuavam o conhecimento mais elevado. A palavra gnosticismo é, digamos, um segmento da gnose, ou do conhecimento. Então, tinha aquele culto ao conhecimento profundo e elevado, eles achavam que tinha uma classe superior, mais iluminada, e aqueles que eram os mais simples, eles não tinham acesso a isso. O que você encontra hoje? Você encontra uma busca exacerbada pelo conhecimento e as pessoas estão despidas de obediência à consagração. O gnosticismo acreditava que Deus dava um valor à vida espiritual e ao espírito, mas a vida material e o corpo humano eram detestáveis. E hoje você encontra algo assim, a hipergraça, o universalismo. Deus quer o coração, mas você pode levar uma vida vulgar, porque Deus não se importa, Ele sabe que nós somos pecadores. No final, Deus é tão bonzinho, o amor de Deus é tão grande, que Ele vai nos entender, vai nos perdoar. Eu diria que essa ênfase no conhecimento, e não na comunhão com Cristo e na obediência ao Evangelho, e essa graça deliberada, esse universalismo teológico, de alguma forma, eu diria que são asas do gnosticismo, porém disfarçado em nosso tempo. Isso é um perigo terrível, porque hoje tem a ascensão do deísmo também. Deus existe, mas não se importa com o que a gente está passando. Deus existe, mas você determina o que Ele vai fazer. Deus existe, mas é uma democracia da própria igreja que vai colocar, e aí a voz do homem, a liderança do homem está acima da palavra de Deus. Então, de alguma forma, eu diria que sim. Nós temos uma roupagem do gnosticismo no nosso tempo, que eu acho que é muito mais sutil. Eu termino dizendo o seguinte: o primeiro período, que era uma oposição religiosa, ela era uma oposição doutrinária, que a verdade podia dissipar. O segundo período é uma perseguição que matava o corpo, mas ela não poderia prejudicar a alma e o espírito dos cristãos. Mas o que João experimentou, quando ele diz que saíram alguns do meio de nós, mas para ficar manifesto que nem todos eram dos nossos, e aí você tem o espírito do anticristo operando, ele é muito mais sutil do que a perseguição religiosa e a perseguição governamental. Eu acho que esse tempo que a gente está vivendo é um tempo de tanta mistura, de uma teologia liberal, de um deísmo, do falso evangelho, da teologia da prosperidade. Ela é muito mais sutil. E por falta de um conhecimento bíblico e uma vida de consagração e de santidade com Deus, o povo de Deus está, eu diria que o judaísmo na época dos apóstolos, que perseguiu a igreja, provavelmente é o cristianismo hoje, ou a cristandade hoje apostatada, que vai perseguir o remanescente que o Senhor está vivendo no tempo do fim. Então, é um tempo muito complicado que a gente está vivendo.